nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-nos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, Amém. sede da sabedoria. Rogai por nós. Muito bem. Então, hoje, para aqueles de nós que trabalhamos no social, tem um tema muito rico a este respeito, porque o tema de hoje, o ponto quarto do relatório, intitula-se Os pobres protagonistas do caminho da Igreja. Como já tive a oportunidade de dizer, acho que aqui falar dos pobres como lugar teológico. E, portanto, vamos ouvir exatamente o relatório do Sínodo desenvolver este pensamento que é muito, muito, muito interessante. E é curioso porque a Assembleia pegou vivamente neste capítulo dos pobres e não só manifestou em termos das convergências, como a Assembleia estava muito direcionada no mesmo sentido de considerar os pobres da maneira mais correta, e depois também a nível daquilo que são as coisas a considerar, a segunda parte, e em termos das próprias propostas, é muito, muito, muito interessante. Vão ver, vão gostar imenso deste número, porque tem muito que ver com a Igreja Sinodal. E, portanto, há uma aprendizagem que deve ser feita por todos nós, exatamente para perceber os pobres de maneira completamente diferente daquilo que hoje a própria sociedade entende, porque os pobres estão longe de ser vistos na sua condição de pessoas e, sobretudo, na sua condição de sujeitos. Os pobres são muitas vezes meros objetos da nossa assistência, para não dizer do nosso assistencialismo. Então, a primeira das convergências diz o seguinte: à Igreja, os pobres pedem amor. E o que é que se entende por amor que os pobres nos pedem e que nós devemos dar? Que amor é este? Entende-se por amor respeito, acolhimento e reconhecimento, sem os quais, sem respeito, sem acolhimento e sem reconhecimento da dignidade dos pobres, sem tudo isto, dar alimentos, dinheiro ou prestar serviços sociais representa uma forma de assistência certamente importante, mas que não se encarrega plenamente da dignidade da pessoa. É uma afirmação muito forte. Portanto, pode representar assistência, é verdade, e não deixa de ter a sua importância, mas não se encarrega plena e prioritariamente da dignidade humana. Portanto, cada sujeito deve ser olhado exatamente no seu percurso de crescimento enquanto pessoa e não como objeto da ação que é muitas vezes meramente assistencial. Portanto, a primeira grande convergência é exatamente esta. Depois, na segunda convergência, fala-se daquilo que o Concílio pôs muito a circular na altura: a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica. Ou seja, o que isto quer dizer é o seguinte:
Nós não podemos dizer que acreditamos e amamos e seguimos Jesus Cristo em plenitude se na nossa sequela Christi não entrar já como conceito teológico a opção preferencial pelos pobres. Portanto, para a Igreja, a opção pelos pobres e os descartados é uma categoria teológica, ainda antes de ser cultural, sociológica, política ou filosófica. Portanto, nós não podemos resignar-nos a ver a opção preferencial pelos pobres apenas a nível de cultura, de sociologia, de política ou de filosofia, mas antes de mais como categoria teológica. Portanto, esta preferência divina, porque antes de mais é Deus que faz a opção preferencial pelos mais pobres, tem consequências na vida de todos os cristãos chamados a nutrir os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E aqui agora diz qual é a razão profunda, é que o próprio Cristo fez ele mesmo em si, na sua experiência e na experiência da sua humanidade, esta opção preferencial pelos pobres. Por isso, decorre do próprio Cristo a quem nós seguimos, que ele já em si mesmo fez e nos recomendou fazer a opção preferencial pelos pobres. Agora, na terceira área de concordância da Assembleia, diz-se o seguinte: não há apenas um tipo de pobreza. Nós muitas vezes reservamos o termo pobreza às carências e, sobretudo, às carências económico-financeiras. Mas há muitas outras formas de pobreza e há muitos outros rostos de pobres que estão para além da mera pobreza económica. E o relatório vai a fundo e diz: entre os múltiplos rostos dos pobres, há os de todos aqueles que não têm o necessário para levar uma vida com dignidade. Mas é um rosto, e não é o único nem exclusivo. Depois há os dos migrantes, dos refugiados, dos povos indígenas, dos originários e afrodescendentes, os que sofrem violência e abuso, de modo particular as mulheres, pessoas com dependências, minorias às quais é sistematicamente negado o direito a ter voz, idosos abandonados, vítimas do racismo, da exploração e do tráfico de pessoas, sobretudo e pior ainda em todos os casos de menores de idade, trabalhadores explorados, pessoas economicamente excluídas e outras que vivem nas periferias. Portanto, estão a ver o vasto leque de formas de pobreza que naturalmente enquadram esta opção preferencial pelos mais pobres. E depois o Papa chama aqui ainda a atenção para uma coisa que é muito, muito importante e cada vez mais as pessoas já se habituaram a este fenómeno e não o valorizam quanto deviam valorizar. Na linha E, na linha C, aliás, diz-se: os mais vulneráveis entre os vulneráveis, a favor dos quais é necessária uma constante ação de defesa, são as crianças no ventre materno e as suas mães. Hoje, o aborto é para muita gente uma realidade completamente indiferente. E mesmo as políticas a favor da vida são seguidas e respeitadas
por um número muito reduzido de pessoas. E o Papa atreve-se a dizer, e bem, que entre os mais vulneráveis dos pobres, são exatamente as crianças no ventre materno, porque às vezes nem a própria mãe que os leva no ventre as protege. Portanto, o Papa depois conclui dizendo: a Assembleia está consciente do clamor dos novos pobres, produto das guerras e do terrorismo que martirizam muitos países em diversos continentes e condena os sistemas políticos e económicos corruptos, são a sua causa. Ao fim e ao cabo, toda esta série de formas de pobreza tem muito que ver também com a corrupção e com os novos pobres derivados desta cultura consumística e materialista. Depois diz ainda, na linha seguinte, que a par das múltiplas formas de pobreza material, o nosso mundo conhece também as formas de pobreza espiritual, entendida como falta de sentido para a vida. Não é só falta de um Deus a quem adorar e amar, é também uma vida a que não se dá o devido valor e respeito. Portanto, há um grande compromisso contrário ao Sabes quem é valor que está a da falar? vida, que me parece ser muito É importante. que no telemóvel a Ilha tinha-me mandado isto e eu estou a gastar dados móveis. É o Posso, padre Silvestre. exato, posso pedir o favor de desligar o som? Portanto, há uma excessiva preocupação das pessoas fecharem sobre si próprias e entrarem num individualismo que depois se torna indiferente, portanto, perante todas estas formas extremas de pobreza e que deixam de ser consideradas como tal. Portanto, estar do lado dos pobres, diz ainda o Papa, comprometer-se com eles também significa comprometer-nos com o cuidado da nossa casa comum. O clamor da terra e o clamor dos pobres são muitas vezes o mesmo clamor, até porque os problemas da ecologia integral e, sobretudo, o resultado das alterações climáticas conduzem à criação de novos grupos de pobreza. É muito importante que nós tenhamos isto em consideração e que reconheçamos que há uma ameaça à sobrevivência da humanidade e há, através de, exatamente das alterações climáticas, uma grande parte daquilo que depois cria novos pobres na atual sociedade. Aliás, o Papa, nas vésperas de começar a Assembleia Sinodal, publicou, como vocês se recordam, a Laudate Deum, e aí fala exatamente destes novos pobres, que são exatamente as vítimas das alterações climáticas. Porque há igrejas em muitos países que estão expostas às consequências das alterações climáticas mais do que o são naqueles países que causam as alterações climáticas. Às vezes, os países onde se agrava mais a ocorrência das alterações climáticas sofrem menos com as alterações do que outros povos e outros continentes, onde não se concorre tanto para as alterações, mas afinal são aqueles que também são novos pobres, porque são vítimas de todas estas alterações. E agora o documento chama a atenção para uma coisa que me parece também muito, muito importante. E é o seguinte: o compromisso da Igreja deve chegar ao estudo e ao conhecimento das causas da pobreza e da exclusão. Então, isto significa ações que tutelem
os direitos dos pobres e dos excluídos e pode exigir a denúncia pública destas injustiças, sejam elas perpetradas por indivíduos, por governos, por empresas ou por estruturas da sociedade. Portanto, é importante perceber que a Igreja se deve comprometer com conhecer, estudar e, sobretudo, proteger os pobres destas causas que são, digamos assim, as grandes responsáveis pela pobreza e pela exclusão. Por outro lado, o Papa vai mais longe, o documento vai mais longe e diz que os cristãos têm o dever de se esforçar por participar ativamente na construção do bem comum e na defesa da dignidade da vida, inspirando-se na doutrina social da Igreja e agindo de diversas formas, através de compromissos nas organizações da sociedade civil, ou nos movimentos populares, ou no associativismo de base, ou até mesmo no campo das organizações políticas. Portanto, a ação destas instituições é parte da missão da Igreja. Portanto, estar com estas organizações e secundar os seus movimentos, digamos assim, é urgente e deve ser secundado pela própria Igreja, que, ao anunciar o Evangelho, deve colaborar para que se afirme o advento do Reino de Deus e não se comprometa. Porque se nós comprometermos a face da terra e se comprometermos a continuidade da casa comum, naturalmente o Reino de Deus também deixa de ter lugar. Ora bem, os pobres, ou melhor, nos pobres, a comunidade cristã encontra o rosto e a carne de Cristo, que, sendo rico, fez-se pobre por nossa causa, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. É São Paulo aos Coríntios, na segunda carta. Portanto, a Igreja é chamada não apenas a tornar-se próxima dos pobres, mas a aprender com eles. À semelhança da vida com que o Senhor amou os pobres, nós também nos devemos associar a esse amor, porque somos chamados a ser anunciadores de uma salvação recebida em oferta e testemunhas da alegria do Evangelho. Portanto, não nos podemos eximir nem escapar a esta predileção e opção preferencial pelos pobres. Aquilo que achei mais curioso neste número que trata dos pobres é que nas próprias questões a aprofundar, quer dizer, aqueles temas em que o documento ainda não chegou a um consenso, mas que são realidades que vai começar a considerar, estas questões a aprofundar são todas na linha daquilo que dissemos anteriormente. Ou seja, aquilo em que a Assembleia estava de acordo é agora ainda como que reacentuado nas questões a aprofundar. Por exemplo, deve ser evitado com cuidado considerar os pobres em termos de eles e nós. Portanto, como objeto da caridade da Igreja e não colocar os pobres no centro e aprender com eles, que é algo que a Igreja deve fazer cada vez mais. Portanto, isto para dizer que, mesmo nas questões a aprofundar, se sente a urgência de ter de estar em pé de igualdade com os pobres e não de olhar para eles como eles e nós como se fôssemos diferentes na natureza. Depois, a segunda questão a aprofundar, no sentido de torná-la cada vez mais prática e efetiva no seio da Igreja, é
a denúncia profética das situações de injustiça e a ação de pressão em relação aos decisores políticos. Ou seja, a Igreja não se pode eximir a esta denúncia profética das situações de injustiça e deve ter a coragem e a capacidade de, com toda a diplomacia que isso possa significar, mas manter uma tensão dinâmica para não se perder a lucidez e a fecundidade nesta opção a favor dos mais pobres. E insiste dizendo, de modo particular, é preciso vigiar para que o uso de fundos públicos ou privados por parte das estruturas da Igreja não condicione a liberdade de falar em nome das exigências do Evangelho. Ou seja, não devemos trocar o dinheiro que eventualmente nos dão para realizar as nossas ações com o silêncio. Não trocar o dinheiro, ou melhor, não comprar com o dinheiro o silêncio em relação a todas as coisas que dizem respeito aos pobres. Portanto, pareceu-me que a Assembleia levou isto muito a sério e mesmo nas questões a aprofundar, acabou por dar um enorme relevo àquilo que é hoje a valorização das pessoas que vivem em situação de pobreza. E depois vai mais longe e diz que estas ações devem desenvolver-se no campo da educação, da saúde e da assistência social, sem qualquer discriminação ou exclusão de ninguém. Deve tornar-se um sinal evidente de uma Igreja que promove a integração e a participação dos últimos dentro dela mesma e, sobretudo, na sociedade. Portanto, acho que há aqui, por parte da Assembleia Sinodal, um compromisso claro e uma opção preferencial também pelos mais pobres. Portanto, neste sentido, a Igreja deve ser honesta ao examinar a forma como respeita as exigências da justiça em relação àqueles que trabalham nas instituições a ela ligadas, para testemunhar com integridade a sua coerência. Portanto, a Igreja não pode, em relação às suas instituições, proceder à revelia daqueles que são os seus princípios. Infelizmente, a gente sabe que às vezes também nós alimentamos estas formas de pobreza, porventura sem querer, sem consciência disso, mas se não estamos atentos, corremos o risco de contribuir para que isso aconteça. O documento diz: numa igreja sinodal, o sentido da solidariedade joga-se também ao nível da permuta de dons e da partilha de recursos entre igrejas locais de diferentes regiões. Portanto, está a estimular claramente entre as coisas que devem ainda ser aprofundadas, mas é mais no sentido de tornar e de considerar esta exigência a favor dos mais pobres. Portanto, é preciso evidenciar bem quais as condições a garantir para que os presbíteros que vêm ajudar as igrejas pobres de clero não sejam apenas um remédio funcional, mas um recurso para o crescimento da Igreja que os envia e também daquela que os recebe. Portanto, é necessário trabalhar para que as ajudas económicas não degenerem em assistencialismo, mas promovam uma autêntica solidariedade evangélica e sejam geridas de modo transparente e confiável. Como veem,
há da parte da Assembleia Sinodal um compromisso cerrado com esta questão dos pobres, porque ela é efetivamente muito importante. E agora vamos ver que no campo das propostas, que é a terceira parte em torno da qual se desenrola o documento, vai-se na mesma linha. E começa por aquilo que muitas vezes é hoje uma falta significativa na vida e na formação das pessoas. É aquela que diz respeito, ao fim e ao cabo, ao conhecimento e à aplicação da doutrina social da Igreja, que, diz o documento, é um recurso demasiado pouco conhecido no qual é necessário voltar a investir. Portanto, entre as principais propostas está exatamente esta de aproveitar este recurso importantíssimo que é a doutrina social da Igreja. Depois, segunda proposta, que a experiência do encontro, da partilha de vida e do serviço aos pobres e aos marginalizados se torne parte integrante de todos os percursos formativos oferecidos pelas comunidades cristãs. Ou seja, precisamos de aumentar as estruturas educativas que existem na comunidade no sentido de aprofundamento da doutrina social da Igreja e de aplicação de todos os percursos oferecidos à comunidade cristã no sentido de desenvolver a doutrina social da Igreja. E depois faz-se aqui uma reparação, uma chamada de atenção final ao dizer que isto vale, em primeiro lugar, para os candidatos ao ministério ordenado e à vida consagrada, como quer dizer que não se deve desaproveitar nem deixar de privilegiar a formação dos candidatos ao ministério ordenado. Depois, no âmbito do repensamento do ministério diaconal, que está em curso, deve promover-se uma orientação mais decidida desse ministério ao serviço dos pobres. Portanto, para dizer que o diaconado permanente deve ter em conta exatamente esta formação ao serviço dos mais pobres. E, finalmente, devem integrar-se, é mais uma proposta, de maneira explícita e atenta no ensino, na liturgia e nas práticas da Igreja, os fundamentos bíblicos e teológicos da ecologia integral. Como quer dizer, quando se ensina a doutrina social da Igreja e quando se formam os agentes da pastoral, é preciso ter presente que desse trabalho deve constar o conhecimento da doutrina social da Igreja e, sobretudo, os fundamentos bíblicos e teológicos da chamada ecologia integral. Portanto, como podem constatar, este número relativo à opção preferencial pelos pobres encontrou grande eco nas pessoas que integraram o sínodo. E agora passamos ao segundo ponto. Normalmente nós tratamos dois pontos, tratamos dos pobres e agora com uma igual ênfase e se calhar também chamando a atenção que no meio desta quinta opção do relatório há muitas vezes um grande esquecimento de que a Igreja deve ser constituída a partir de toda a tribo, língua, povo e nação. Como para dizer, não há cristãos de primeira classe e cristãos de opção ou não opção, que todos são igualmente chamados a ser igreja a partir de qualquer tribo, língua
povo e nação. E aqui agora vai desenvolver-se, a nível das convergências, mas também a nível de, além das convergências, a nível, sobretudo, daquilo que são as exigências que devem ser privilegiadas, é exatamente abrir-se o máximo possível, exatamente a toda a tribo, língua, povo e nação. Que não haja ninguém excluída por causa da qualidade da sua pertença a tribo, língua, povo ou nação. Portanto, os contextos culturais, históricos e regionais em que a Igreja está presente revelam diferentes necessidades espirituais e materiais. E deve ser exatamente assim. As igrejas locais, nas suas prioridades missionárias, nas suas preocupações e nos dons que cada uma delas traz para o diálogo sinodal, é necessário dar lugar exatamente a esta procedência multirracional, multicultural, multinacional e por aí fora. Portanto, as igrejas são chamadas a viver em todos os contextos da estrutura social e cultural. E por isso, mesmo as igrejas devem ter à partida uma grande capacidade de abertura multicultural e até, em certo sentido, multirreligiosa, porque a Igreja está hoje cada vez mais aberta a trabalhar com irmãos de igrejas separadas, de outras igrejas, e até mesmo de outras profissões religiosas, portanto, de outra fé. E isso porquê? Porque naturalmente a Igreja não pode estar fechada a outras culturas, a outras raças ou a outras religiões. Porque é essencial o compromisso de viver no diálogo entre religião e cultura, juntamente com os outros grupos que constituem a sociedade. Aliás, o Sínodo usou uma expressão que nós conhecemos, que é descalçar as sandálias, ir de pé descalço, quando entramos e frequentamos estes outros ambientes que muitas vezes, na concepção da própria Igreja, são, em certo sentido, marginalizados. Portanto, para chegarmos a uma Igreja que proceda de todos os povos, línguas, nações, culturas, etc., é necessário muitas vezes ter esta capacidade de ir em bicos de pés para não marginalizar, para não desinserir e, sobretudo, para poder contar eficazmente com pessoas de todas as procedências. Portanto, recordem-se esta expressão de descalçar as sandálias para dizer que muitas vezes é um terreno fraco ou frágil em que nós penetramos e que merece da nossa parte um acompanhamento e uma abertura muitíssimo grande. Depois, outro mundo que também é chamado a fazer parte da Igreja, na linha de todos os povos, línguas, nações e raças, são as pessoas que entram nos países e nos continentes mais desenvolvidos, são os movimentos migratórios, que é uma realidade que, pelo contrário, em vez de rejeitada, deve ser acolhida nas nossas igrejas locais como comunidades multiculturais ou interculturais. Não podemos admitir que hoje as igrejas particulares se fechem a esta realidade e a estes movimentos migratórios que crescem no mundo em que a igreja vive e está instalada. Portanto, atender a estas pessoas na sua multiplicidade racial e cultural deve levar-nos
a ser uma fonte, a Igreja, uma fonte de renovação e de enriquecimento para as comunidades que os acolhem, e uma ocasião para estabelecer um laço direto com as igrejas geograficamente distantes. Nós temos que começar por inserir as igrejas, por acolher as igrejas na sua variedade e, como dizíamos atrás, precisamos de abrir o nosso coração à abertura multirracial e multicultural que muitas vezes entra nos nossos países 100% católicos, mas que depois temos uma atitude, por vezes, exclusiva relativamente a procedências destes povos migratórios e desta invasão, como muitas vezes nós lhes chamamos. Aqui na Europa há alguns países que têm uma enorme dificuldade em seguir até as orientações europeias, aceitando estes fluxos migratórios e aceitando esta multiplicidade relacional e religiosa. Portanto, o respeito pelas tradições litúrgicas e pelas práticas religiosas dos migrantes é parte integrante de um autêntico acolhimento. Nós não podemos limitar, porventura, por sermos um país de maioria latina e, portanto, de rito latino, não nos podemos fechar àqueles que têm ritos diversos, muitas vezes verdadeiras minorias, e em vez de os destruirmos, precisamos, isso sim, de os protegermos. Portanto, por isso dizia, o respeito pelas tradições litúrgicas e pelas práticas religiosas dos migrantes são uma boa ocasião para nós fazermos este exercício de autêntico acolhimento. E depois, a propósito da missão e a propósito da ação missionária e da evangelização, chama-se aqui a atenção para uma realidade muito delicada. E é curioso porque isto está situado ainda antes de chegarmos às coisas a refletir, é na parte em que estamos todos de acordo. Onde a comunidade sinodal chegou a um acordo foi também nesta área. Vou passar a ver agora aqui, que diz o seguinte: em alguns lugares, sobretudo fora da Europa, o anúncio do Evangelho esteve associado à colonização e até mesmo ao genocídio. Podemos falar de muitas situações da América do Norte, sobretudo no Canadá e sobretudo na América Latina, onde, digamos, os povos indígenas foram muitas vezes sacrificados e, com a desculpa da colonização, a evangelização seguiu os mesmos passos e acabou por fazer as mesmas asneiras que fez a colonização. Ora bem, a Assembleia Sinodal diz que evangelizar nestes contextos exige que se reconheça os erros realizados no passado, que se assimile uma nova sensibilidade a estas problemáticas e que se acompanhe uma geração que procura forjar identidades cristãs para lá do colonialismo. Ou seja, se queremos uma igreja aberta a todas as raças, povos, línguas e nações, precisamos de ter em conta estes exageros do passado, onde não respeitamos as diversidades e as multiplicidades. Portanto, a Igreja ensina a necessidade e encoraja a prática do diálogo intrarreligioso como parte da condução da comunhão, da construção da comunhão entre todos os povos. Portanto, a Igreja tem consciência de que o Espírito pode falar através das vozes dos homens e mulheres
de todas as religiões, convicções e culturas. É uma questão muito delicada, mas é curioso que a Assembleia Sinodal esteve convergente nestas conclusões que acabamos agora de abordar. E a terminar, diz-se que a Igreja tem consciência de que o Espírito pode falar através das vozes dos homens e mulheres de todas as religiões, convicções e culturas. E agora entramos nas chamadas questões a aprofundar. Primeira questão que se deseja aprofundar: é necessário cultivar a sensibilidade para a riqueza da variedade das expressões do ser igreja. A igreja não tem que ser necessariamente uma igreja europeia, ou uma igreja latina, ou uma igreja das classes poderosas e de sucesso, mas a igreja está muitas vezes em territórios de grande pobreza, como vimos atrás no número anterior, e por isso é necessário cultivar uma sensibilidade para a riqueza desta variedade e das expressões do modo de ser igreja, que nem sempre é só e muitas vezes quase exclusivamente à imagem da igreja ocidental. É um modo de dizer, porque não existe igreja nenhuma ocidental, embora haja a igreja de rito latino e a igreja do Oriente, mas muitas vezes estão em países idênticos em termos culturais e sociais. Mas é preciso evitar que as igrejas se separem por causa de questões raciais ou por causa de questões de língua ou até mesmo, porventura, de credo ou de rito. Portanto, os significados e as prioridades variam entre diferentes contextos. E isto requer que se identifiquem e promovam formas de descentramento das instâncias intermédias. Ou seja, também a Igreja é atingida pela polarização e pela desconfiança em âmbitos cruciais, como a vida litúrgica e a reflexão moral, social e teológica. E por isso, estas questões a aprofundar recomendam que reconheçamos as causas através do diálogo e do levar a cabo processos corajosos de revitalização da comunhão e da reconciliação para superar aquelas que são as diferenças, muitas vezes, entre as igrejas locais. Sabemos que em muitas igrejas locais se criam tensões entre as diferentes modalidades de entender a evangelização. Portanto, devemos concorrer para que a pluralidade das visões seja reconhecida e aceitada por todos. Portanto, para acabarem as tensões entre as diferentes modalidades de entender a evangelização. Ainda é recomendado que se aprofunde aquilo que, no fundo, é a valorização das características de cada cultura. Nós, a propósito da Laudato Si, falamos das sementes do verbo, esta expressão usada pelo Concílio Vaticano II no decreto apostólico Mactuositatem, que é aquele que diz respeito à vida dos leigos, e por isso aí se fala exatamente desta presença já em algumas culturas de sinais e traços evangélicos que devem ser reconhecidos, valorizados e, portanto, apreciados nesta comunhão das multiplicidades e das diversidades. Também, naturalmente, sem deixar de reconhecer
que muitas vezes há alguma confusão entre a mensagem do Evangelho e a cultura do evangelizador. Porque se o evangelizador está identificado com culturas que se tornaram no passado colonialistas ou racistas, corremos o risco de o Evangelho não ser anunciado com pureza e com capacidade de integrar todos os valores da diferença. E a última das exigências a aprofundar diz respeito aos conflitos que se estendem com o comércio e o uso das armas, cada vez mais potentes, que naturalmente levanta questões em diversos grupos, a questão de uma reflexão e de uma formação mais cuidadas para a gestão dos conflitos de modo não violento. Nós sabemos o que é hoje dominante na Europa entre Rússia e Ucrânia, mas também noutras áreas do mundo e noutros continentes onde muitas vezes as armas falam mais forte e o comércio das armas é profícuo e grandemente útil aos interesses políticos. Portanto, precisamos de reconhecer que estes conflitos se estendem com o comércio e o uso das armas, que deve ser combatido por uma visão verdadeiramente evangélica. E a terminar este segundo número, que abre num leque de grande variedade a Igreja e as igrejas locais a todas as tradições e realidades culturais que se abrem ao Evangelho, vamos ainda falar das propostas que, digamos, este diálogo com as culturas, raças e nações se propõe realizar. Então, a primeira proposta, são apenas 4 as propostas que o Sínodo faz. A primeira proposta vai no sentido de considerar necessária uma renovada atenção à questão das linguagens que utilizamos para falar às mentes e aos corações das pessoas, numa grande diversidade de contextos, num modo que seja a todos acessível e belo. Segunda proposta, em vista da experimentação de formas de descentramento, é preciso definir um quadro de referência partilhado para a gerir e avaliar, identificando todos os agentes envolvidos e as respectivas funções. Terceira proposta, são necessários novos paradigmas para o serviço pastoral com as populações indígenas na linha de um caminho conjunto e não de uma ação feita a eles ou para eles. Ou seja, não temos que tratar deles quase marginalizando-os, mas fazer com que as realidades que se devem alterar sejam feitas em comunhão com eles. Nós devemos cuidar das populações indígenas numa linha de caminho conjunto e não apenas de ação que depois exclui grande parte dos valores dessa multiplicidade racial e cultural. Os trabalhos da Assembleia, ou melhor, nos trabalhos, emergiram aprofundar ainda, e por isso constitui uma nova proposta, um melhor conhecimento dos ensinamentos do Vaticano II, do magistério pós-conciliar e da doutrina social da Igreja. Como que para dizer que muitas vezes crescemos e celebramos o culto e a comunhão nas igrejas, não tendo, todavia, em consideração esta abertura ao magistério pós-conciliar
e à doutrina social da Igreja. Precisamos de conhecer melhor as nossas diferentes tradições para ser mais claramente a nossa Igreja uma Igreja de igrejas em comunhão e, portanto, eficaz no serviço e no diálogo para que possamos viver entre nós, apesar da multiplicidade das igrejas, em plena comunhão cultural, social e política. E a terminar, a última proposta diz-se: num mundo que onde aumenta o número de imigrantes e refugiados, é preciso considerar os estrangeiros do ponto de vista da sua integração e não da sua suspeita, porque muitas vezes olhamos para os estrangeiros, ainda aqui em Portugal, agora recentemente, sobretudo em Lisboa, tem havido tentativas de fazer manifestações contra povos que estão hoje inseridos na cultura portuguesa, como é o caso dos árabes ou como é o caso de outros países orientais. Se de facto nós não nos abrimos ao estrangeiro e não o vimos como parte integrante da nossa vida, corremos o risco de os termos sob crescente suspeita e, portanto, comprometendo decisivamente a educação, a cultura e o diálogo do encontro e, sobretudo, estamos a combater na linha do racismo e da xenofobia, em vez de integrar e de promover a formação pastoral. Portanto, recordamos ainda um renovado compromisso no diálogo e no discernimento em matéria de justiça racial. E por isso o Sínodo apela a que se dê vida a processos de cura e de reconciliação para erradicar o pecado do racismo com a ajuda daqueles que sofrem as suas consequências. Portanto, convém, não só relativamente aos pobres, mas até relativamente a algumas categorias específicas de pobres, como são os migrantes e os refugiados, para que, naturalmente, na vida e no processo de cura e de reconciliação, eles se sintam perfeitamente inseridos nas nossas igrejas e não tentados a escapar delas e a sentirem-se por elas marginalizados. Como veem, são exigências muitíssimo sérias que hoje em dia, mesmo nas nossas comunidades cristãs, estão pouco consideradas, são pouco avaliadas e são, sobretudo, pouco postas em prática. Mas o relatório do Sínodo teve a coragem de as colocar em evidência. Muito bem, chegamos ao termo do segundo capítulo de hoje e, como viram, justifica-se lê-lo e conhecê-lo mais em pormenor para mudarmos a nossa visão e a nossa mentalidade, quer relativamente aos pobres, quer, sobretudo, relativamente a algumas áreas de pobreza que também estão a sofrer com estas marginalizações e com estes racismos e com estas exclusões que encontramos em algumas partes do mundo. Portanto, que se dê vida, termina este número, que se dê vida a processos de cura e de reconciliação para erradicar o pecado do racismo com a ajuda daqueles que naturalmente sofrem as consequências e são as vítimas do racismo ou da exclusão ou da pobreza. E assim terminamos hoje a nossa segunda parte, como veem, muitíssimo atual, muitíssimo exigente, e a Assembleia Sinodal foi muito convergente e muito unânime em assumir estas realidades, por vezes tão delicadas e gritantes.
Então, deixa-me Bem, voltar aqui à nossa Assembleia. Acho que as